Fala galerinha, beleza? Estamos começando mais um Balacolacos. Eu sou o André Siqueira. E eu sou a Júlia, e hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial, que é formada em Publicidade e Propaganda aqui na FAES há 5 anos, né, de formada. A gente vai conversar sobre um tema muito bacana aqui, que o André já vai falar pra vocês. Camila Melotti. Olá, gente, tudo bom? Muito prazer. Muito obrigada também pelo convite. É uma honra de estar aqui depois de 5 anos de formada aqui junto com vocês, o convite do professor Dalorto. A minha maior experiência na área da comunicação é em agências de publicidade, eu fui atendimento publicitário, já trabalhei em agências como Danza, Resultate, etc., algumas outras empresas, e minha última experiência mesmo como CLT, porque hoje eu sou uma empreendedora, né, tem pouco tempo que eu estou na área do empreendedorismo, foi na marca ambiental, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, não é mesmo? Tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, mesmo, que vamos falar hoje sobre posicionamento de marcas. E será que realmente é importante? Isso mesmo. Recentemente, gente, a gente teve uma palestra sobre a sigla ESG, que é em inglês para Ambiental, Social e Governança. E a gente conversou bastante sobre isso porque é uma palestra muito interessante, falando sobre como o posicionamento das marcas e das grandes empresas, elas impactam, né, na nossa sociedade, nas nossas questões sociais e a importância disso. Então, isso é até a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, como experiente nessa área, né, de ambiental, principalmente. Qual que é a importância desse posicionamento? Como que eles impactam, assim, como eles afetam nessa questão? É extremamente necessário, é importantíssimo uma marca se posicionar, né? Mas eu acredito que além de se posicionar, ela precisa escutar, ela precisa gerar conexões, né? Ela precisa entender o que o mercado está necessitando, o que as pessoas estão falando sobre o tema, o que ela pode contribuir com esse conteúdo, o que a empresa pode agregar. E para ela se mostrar, para ela ser interessante, ela precisa ser interessada, né? Então, nada mais, nada menos do que se interessar pelo assunto, interessar o que as pessoas estão falando, principalmente esse lado socioambiental, que é um lado muito carente ainda aqui no mercado, aqui no Espírito Santo. Então, as empresas, elas precisam passar o diferencial delas. Que diferencial é esse? Ela precisa mostrar as suas características, ela precisa mostrar suas experiências, suas vivências, para ela transformar isso nessa sigla do ambiental, socioambiental e governança, para contribuir com o meio ambiente. No nosso último semestre também a gente trabalhou bastante esse tema, né, socioambiental. A gente fez até os últimos balacolacos, a gente teve sobre sustentabilidade, sobre moda ambiental também. A gente foi até no projeto Tamar para fazer a gente falou muito sobre esse tema, por isso que a gente achou muito interessante a gente falar. Só que a gente não falou muito sobre esse posicionamento, como é importante as marcas estarem sempre falando sobre isso. E é muito bacana a gente estar falando sobre isso. E a gente queria também perguntar, que muitas marcas, eu tenho um exemplo de marketing sustentável que eu fiz um trabalho recentemente sobre a Faber-Castell, é que essa empresa, ela, para mim, no meu pensamento, ela produz o lápis, né? E dessa produção você utiliza madeira, é óbvio, né? Então, a partir disso, você tem que desmatar, fazer um desmatamento, que a gente pensando assim, é algo ruim, mas como empresa, ela tem um posicionamento de repor essas árvores, então a Faber-Castell, ela age como uma empresa ecologicamente correta, né? E eu queria saber se você acha que esse é o caminho para você ser uma empresa realmente do sustentável, né? Sim, além dela mostrar, ela tem que exercer, ela tem que mostrar como que ela pode ser sustentável, né? Através do material que ela entrega, mostrando através da embalagem que ela entrega, né? Das cores que ela entrega, que são bastante intuitivas também, né? Nas embalagens tem as informações de onde que veio o produto. É sempre interessante que esse público maior são públicos de crianças. Então, os pais estarem acompanhando essas crianças, mostrarem também para essas crianças que esse material é ecologicamente correto, que é um material que eles podem utilizar, que não está agredindo, entre aspas, o meio ambiente, digamos assim, e que eles também fazem, eles aproveitam, eles plantam novamente, né, as árvores ou até mesmo valorizam o que foi desmatado, né, ou valorizam em compostos orgânicos, enfim, pode ser tudo mais aproveitado. Porque muito disso também é nosso, a gente consome muitas coisas que a gente não tem ideia de onde vem, se é da procedência, né? Se é fruto de um desmatamento ou não. E ela falou isso na palestra sobre o meio ambiente e desses posicionamentos, pra gente também ter posicionamento como consumidores. E a gente cobrar isso das empresas, cobrar isso das marcas. Porque isso é até o que a gente vai falar agora.
sobre a questão do greenwash, que muitas empresas a gente sabe que falam muito, que vão fazer, que vão acontecer, mas a gente não vê essas ações sociais realmente acontecendo. Mas para você também, como estudante de publicidade e propaganda, formada, né, na verdade, como que isso pode impactar negativamente para a imagem de uma empresa também? Ter esse posicionamento a princípio, mas não cumprir. É muito importante você tocar nesse assunto, porque como está um assunto muito em alta, muitas empresas romantizam, né, sobre esse assunto, querendo colocar nas redes sociais. Falar nas redes sociais é muito fácil, né? Falar sobre o lado ambiental, social, mas na prática mesmo, são pouquíssimas empresas que exercem, né? Então, a gente não pode tornar esse assunto piegas, a gente tem que realmente ir em práticas. E nós, jovens, hoje em dia, nós estamos indo atrás das fontes, nós estamos buscando, estamos cobrando também dessas empresas um posicionamento deles, né? Principalmente empresas que a gente se conecta, que a gente gera conexão. Por que a gente não tá, por que essas empresas não estão se posicionando no que a gente está querendo, no que a gente está buscando para um mundo, né? Um mundo melhor, um mundo mais sustentável. Então, é muito importante a gente, por detrás de todas as empresas que divulgam, que exercem esse lado do ESG, pesquisarem. Será que realmente essa empresa faz? Eu coloco como base a empresa Marca Ambiental, que eu tive minha última experiência lá, que eu vivenciei junto isso com eles, né? Principalmente o lado socioambiental, junto com a comunidade, sobre a educação ambiental junto com essa comunidade, fazem palestras em escolas mostrando esse lado socioambiental, né? Em palestras, na pandemia mesmo, né? Que eles não podiam ir até a Marca Ambiental para conhecer a Marca Ambiental. A Marca Ambiental foi até eles através de aulas online, né, palestras online, digamos assim, mostrando o conteúdo da educação ambiental, mostrando para eles que os materiais podem ser valorizados. Então, eles sempre estão conectados com essa parte do socioambiental e também do governança, né, que também é um dos fortes da empresa. Mas eles sim, a Marca Ambiental em quesito, eu posso afirmar que eles praticam, exercem e eles deixam muito transparente para o público, nas redes sociais, quem vai visitar a Marca Ambiental, né? Então, eles sempre estão em conexão, eles estão sempre em busca de sempre estar nessa conexão com o SG e mostrar isso também para a população, para a sociedade. Isso agrega muito valor para a marca, né? Não, demais. Um exemplo que a gente fala bastante que foi muito cobrado, né, recentemente, aquela questão das tartarugas, sim, da poluição que a gente tem, né, no mar e tudo mais. E aí teve o posicionamento de empresas como o McDonald's, que agora só tem os canudinhos de papel, né, que eles produzem. É uma iniciativa... Já tem um tempo, já. É uma iniciativa, né, já é um começo. E isso foi também de muitas pessoas que estavam cobrando isso, né, de ter os canudinhos de plástico e tudo mais. Achei isso muito legal também. De papel, no caso. Inclusive... Se for de plástico. É verdade. Não, na segunda. Verdade. Só corrigindo. Sim. Inclusive, a Marca Ambiental fez até uma ação, se eu não me engano, foi esse final de semana agora, uma ação na praia, né, para recolher junto, chamou as pessoas para ir junto, né, para fazer, mostrar essa importância, né, do socioambiental, da educação, ao mesmo tempo que recolhiam os resíduos, né, jogados por nós humanos ali mesmo na praia, são bastante resíduos, os plásticos, papel, vidro, enfim, mostrar também a importância da conscientização. Eu acho que mais importante de tudo é conscientizar a população a importância desse lado socioambiental, ambiental. Boa. E é bom a gente falar disso tudo, que a gente tá num ano muito importante, né? Um ano bem conturbado, assim. Muitas coisas estão acontecendo, a gente tá vendo muitos problemas sociais, muitas questões, né, que estão acontecendo. Inclusive, a gente tá no ano mais importante, que é o ano de eleições. E sobre isso, a gente estava se perguntando sobre... Porque a gente sabe que o posicionamento das marcas com relação ao ambiental é essencial, com relação às questões sociais também são muito importantes. Mas, com essa relação a posicionamento político, a gente se pergunta, é realmente necessário que as marcas estejam se posicionando em um ano tão importante como esse? Como que elas precisam ter esse cuidado também para ter esse posicionamento? Porque é bem quando complicado, acaba se queimando, né? assim, né? É bem complicado. Eu acredito que elas devem e precisam se posicionar esse lado. Porém, elas precisam se posicionar como uma empresa, não como uma opinião pessoal, né? Porque são empresas que influenciam, são empresas que estão mostrando um ponto de vista deles, né? Porque a marca tem um propósito, né? Tem uma energia, o que ela acredita. Então, se eu sigo essa marca, eu tenho essa marca como
uma influenciadora na minha vida, dos meus atos, é importante essa empresa se posicionar. Porém, ela tem que se posicionar de uma forma cautelosa. Não, ela se posiciona, mas não interferindo na opinião final da pessoa, da audiência dela, do público final dela. Mas ela precisa sim se posicionar, ela precisa mostrar que ela está antenada no que está acontecendo nessa parte do socioambiental. Ela precisa mostrar que ela quer mudanças também, para cobrar também depois, posteriormente, dos políticos. Ela precisa trazer essa confiança, porque tem muitas marcas que também têm medo de se posicionar por achar que elas não têm o que agregar, né? Elas se escondem, então elas têm medo do fracasso em relação a isso. Mas isso daí também tem mais a ver com o propósito da marca do que com a audiência, com o público dela em si, né? Então é sempre importante da marca estar antenada sobre o assunto, saber se posicionar, mas de uma forma que ela mostre que é uma opinião da empresa em si, e não como a opinião de um gestor, de um dono da marca, porque isso tem totalmente diferença, porque a marca ela vai se posicionar o que ela é melhor para ela e para o consumidor dela. Então não adianta, se o empresário, o dono da marca for totalmente diferente da posição política da marca, ele não pode misturar isso, senão vai virar uma confusão, e também por ser um assunto que gera muitas intrigas, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas respeitarem a opinião das pessoas, né? As pessoas não sabem dialogar, as pessoas querem mais impor. Então, esse impor que dificulta até mesmo as marcas elas começam a se retrair, exatamente. Então, é importante as marcas terem uma visão, até mesmo para as pessoas saberem que elas têm um propósito. Qual o propósito dessa marca? Será que o propósito dessa marca está em conexão do que eu gostaria que fosse, do que eu quero seguir também, que eu quero continuar com essa marca? Eu falo como marca, mas também como uma pessoa, uma figura pública também, né? Tô falando marca e figura pública ao mesmo tempo. Então, eu acredito que é importante, sim, das marcas se posicionarem. Até porque um posicionamento político, ele não é só partidário, né? Política, a gente envolve tudo, a gente envolve nossas relações sociais, as ações sociais que a gente está vivendo, socioambiental e tudo mais. Então, realmente, acho que você falou tudo nessa questão de quererem impor, né? Vocês querem impor muito, mas eu acho que tem tudo a ver a questão da marca ter o seu propósito e se posicionar com relação a isso também, né? É isso. Então foi isso, galera. Eu quero estar agradecendo aqui a Camila por ter disponibilizado esse tempo pra estar aqui com a gente, né? Camila, que é super, assim, ocupada, que não tem nada pra conversar com a gente. Vocês viram, gente, o currículo dela é de milhões. Rapaz, eu não consegui ler o currículo dela, também pra apresentar, porque é gigante. Obrigada, Camila, pelo seu tempinho, pela presença de estar aqui conversando com a gente. Com certeza agregou muito, principalmente nesse ano tão importante, que a gente tem muita coisa a se pensar, né? Muita coisa a gente refletir. E foi muito bom. Não esqueça de seguir o Balaco Lacos nas redes sociais, o Lacos, né, por completo nas redes sociais. Acompanhe e até o próximo Balaco Lacos. Valeu! Tchau, gente. Obrigada!